Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, a Ele todo louvor. Aleluia. Hoje é o culto da família e nós temos uma temática para falar, a família, amém, irmãos? Então, nesse momento, por favor, coloque também o seu aparelho celular no modo avião, para que nada venha roubar, né, nessa manhã, o seu entendimento, nada venha distrair você nesse momento, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Livro de Gênesis. Ô, meu lindo, eu vi que ele está aí hoje. Aí, Fábio, glória a Deus, que bênção. Que bom te ver, estava com saudade. Depois você me ensina como é que faz para ficar com uma barba bonita assim, viu? Rapaz. Aí, Miquel, a barba do homem está invocada. Gênesis capítulo 7, verso 1. Diz a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Feche seus olhos. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, eu ainda oro sobre esse lugar. E oro sobre cada mente, sobre cada coração. Para que não haja distrações nesse momento em que a palavra do meu Senhor será ministrada. Pai, que ela cumpra o propósito pela qual foi designada em meu coração. E agora ao coração dos seus filhos. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a ação maligna sobre as nossas vidas caiam por terra. Saiam desse ambiente, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu declaro mente aberta, corações prontos para ouvir a palavra do Senhor, e aquele que concorda comigo, declare amém. Glória a Deus. Você está alegre com Jesus, né? Então vai dando glória aí para não perder o ritmo. Aleluia. Eu quero falar hoje de uma família no Antigo Testamento que representa muito para mim e também para você. Eu quero falar da vida de Noé. E a temática que o Senhor colocou para ministrarmos nessa manhã é: quem está influenciando dentro do seu lar? Esse é o tema da mensagem de hoje. Quem está influenciando dentro do seu lar? E no que a gente acabamos de ler, eu quero hoje falar aos pais dessa igreja. Eu quero falar às famílias, ao líder, ao homem que representa um lar, à mulher que representa a sacerdotisa de um lar. Eu quero falar aos filhos que têm pais e aqueles que já perderam o seu papai e a sua mamãe. Um dia vocês serão pais. Eu quero falar, irmãos, melhora para mim aqui. Isso, melhora aí para mim o som. Vê se tem algum microfone aberto aqui, por gentileza. Vê aqui, por favor. Glória a Deus. Vou esperar os irmãos ajustarem o som ali para mim. E você vai glorificando ao Senhor. Muito bem. Vamos lá. Quem está influenciando dentro do seu lar? Nós sabemos que cada pai, que cada mãe são influenciadores dentro da sua casa. São influenciadores dentro do seu lar. Todos nós temos o poder de influência. Um pastor tem um poder de influência. Um homem que é dado à mídia
tem poder de influência. Todos nós temos o poder de influência. Podemos usá-lo tanto para o bem, como também para o mal. Precisamos entender que o poder de influência precisa ser gerenciado também em nossa vida, na nossa casa, no nosso cotidiano, para a nossa família. E nessa manhã o Senhor Jesus colocou em meu coração alguns exemplos da palavra de Deus, da Bíblia, de grandes homens. E eu começo pela família de Noé, porque eu percebi, lendo a história, que ele foi um grande influenciador. Aí você pode pensar, mas Noé só entrou na arca ele e a família dele. Pois bem, esse era o plano de Deus. Porque se você voltar no capítulo 6 de Gênesis, e você vê o verso 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Aos olhos de Deus, a terra estava corrompida. O ser humano cada vez mais violento. Olho por olho, quem completa? Olho por olho, dente por dente. Essa era a versão no Velho Testamento. Nos dias de Noé era assim. E por que Noé se tornou um grande influenciador na sua geração? Porque ele conseguiu salvar a sua família. E isso é importante. E o que me chama a atenção na vida de Noé é que o texto vai dizer no capítulo 6, no verso 9, diz que Noé andou com Deus. Era um homem íntegro, era um homem que influenciava, era um homem que ouvia a voz de Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, eu acredito, Noé andou com Deus. Será que nessa geração, na nossa geração, ainda existem homens que andam com Deus? Será que nós, homens, chefe de família, será que você, mãe, mulher, que por muitas vezes tem que ser mãe e pai, talvez já não está no seu primeiro relacionamento, algumas coisas se perderam? Ou você, homem, que está aí criando seu filho sozinho, você, mulher, que está criando seu filho ou filha sozinho? Será que dá para a gente caminhar com Deus no tempo presente? Eu digo que dá. Eu digo que é possível. Como? Sendo sensível à voz de Deus, ouvindo a Deus, inclinando o seu coração para essa verdade. E o que me chama a atenção é que Noé, ele tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. 3 filhos homens, 3 filhos adultos. E por que eu digo que ele foi um grande influenciador na sua época, na sua geração? Porque ele conseguiu influenciar seus filhos homens, casados. A narrativa do texto, no capítulo 7, no verso 13, diz assim: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Dá um jeitinho, Xande, para mim no microfone, por favor. Então, o que acontece? Noé, quando ele entra na arca com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, ele entra com os seus filhos e suas mulheres. Ele entrou com os filhos e suas... Vocês estão aí, gente? Vocês não tomaram café da manhã, não. Tem gente em jejum. Tem gente aqui que está em jejum, é por isso que a voz saiu fraca. Ele entrou na arca com os seus filhos e suas mulheres. Agora sim, glória a Deus, que bom. E aí eu pergunto a você, o poder de influência do pai para com seus filhos foi grande, sim ou não, irmãos? Sim, porque já eram homens cabeça feita, já tinham suas mulheres, já tinham suas casas, podiam viver independente. Mas o que fez esses 3 homens com sua família entrar na arca junto com seu pai? O que fez isso? Alguém se arrisca em dizer?
A resposta é porque Noé era reconhecido pelos seus filhos como o homem que andava com Deus. Simples assim. O que faz 3 homens adultos com sua família acompanhar um casal de velhos, irmãos? Noé e sua esposa já eram velhos. Levou-se tempo. Há estudo que fala que foram 100 anos construindo a arca. Levou tempo, e só Noé pregava a mensagem de arrependimento, no meio de uma geração totalmente corrompida. Mas os seus filhos, a sua casa, ouviram a voz do pai Noé. Os filhos olhavam para Noé e viram: papai é homem de Deus. Deus falou com o papai e a gente acredita, a gente vai seguir o Deus do papai. E a pergunta nessa manhã para você: será que você está seguindo o Deus dos seus pais? Claro que nós temos aqui pessoas que estão vivendo transição de religião, de entendimento de alguns conceitos, mas no seu coração, no fundo, você sabe que existe somente um caminho. Há quem diga que todos os caminhos levam a Deus. Eu discordo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho para se achegar a Deus, e o caminho é através de Jesus. Ele é a porta, e se Ele é a porta, eu entendo que um Filho de Deus, Ele realmente se tornou carne e habitou entre nós, e nos mostrou um acesso para nós hoje, nós, o povo da nova geração. Acessarmos o coração do Pai e viver com Ele. E aí eu pergunto novamente: será que você está servindo Deus dos seus pais? Será que nós somos conhecidos e vistos dentro da nossa família como alguém de influência? E o que destaca na vida de Noé é justamente isso: ser um pai, um homem que andava com Deus, mas um homem que influenciava seus filhos. Você pode glorificar o Senhor? Noé representa o tipo de homem que carregava governo e influência sobre a sua casa. E eu quero que você guarde isso em seu coração. Então, no Velho Testamento nós temos aí essa referência do grande paizão Noé. Agora, vamos continuar ainda um pouco mais dentro do Velho Testamento. Eu quero lembrar de outro pai. Eu quero citar outro personagem bíblico que também foi pai de 2 filhos. E eu falo da vida de um pai chamado Eli. Era sacerdote da casa do Senhor. Tinha 2 filhos, um por nome Ofni e o outro por nome Finéias. Esses 2 filhos seguiram sacerdócio do pai, se tornaram sacerdote também na igreja, na casa do Senhor. Porém, naquele tempo, no tempo do sacerdote Eli e de seus filhos, a Bíblia, a história vai narrar, em 1 Samuel, em 2 Samuel, vai narrar que era um tempo de dificuldade, onde Deus pouco falava entre os homens, por conta também do que? Pecado. O pecado sempre vai impedir o homem, a mulher, o ser humano de viver um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Por isso é importante que cada pai, que cada filho, que cada mãe, que cada ser humano procure dentro de si a viver um caminho de retidão, um caminho de exemplo dentro da sociedade, um caminho de amor e igualdade, porque é tudo isso que o Senhor nos ensinou. É tudo isso que Deus quer para mim, para você, para a nossa geração, para o tempo presente, na história chamada hoje. E voltando a falar do sacerdote Eli,
Ele teve seus filhos, mas não foi um bom sacerdócio dele, porque ele não ensinou os seus filhos a zelar. E a Bíblia vai dizer que os seus filhos não respeitavam nem mesmo o próprio pai. A Bíblia vai dizer, em 1 Samuel capítulo 2, verso 12, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Repare que a própria palavra vai dizer, em 1 Samuel capítulo 2, o verso 12, a narrativa está dizendo que eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Espera aí, mas esses dois homens não eram sacerdote, filhos de sacerdote? E eu quero dizer para você, o fato de você ser filho de crente não quer dizer nada para Deus. Não basta ser filho de crente. Quantos conheceram aqui a minha mamãe? Quantos conheceram a minha mamãe? Muito bem. Quantos conheceram minha tia Del? Minha mamãe Alice Maria, minha tia Del? Muito bem. Mulheres do fogo, as irmãzinhas do coque, viviam ali. Minha mãe tinha marcas no seu joelho de oração, ficava de joelho, tinha calo no joelho de tanto orar pelos seus filhos, pela nossa família. Mas o fato da minha mãe ser mulher de oração, ser mulher de Deus, ser serva de Deus, não quer dizer que eu era um homem e servo de Deus, só pelo fato dela ser. Eu precisava me converter ao ensinamento que ela estava me passando, entender o que ela estava me ensinando e viver no caminho pela qual ela estava vivendo. Aí sim, eu estava dando continuidade àquilo que ela viveu. É isso que estamos falando aqui. Então não basta ser filho, precisa viver como filho. Deu para entender aí, irmãos? Amém, irmãos? Eu vou até beber água, porque eu acho que vai pegar, hein? Meu Deus. Quando a gente fala... Olha de novo o cabelo da mulher aqui, gente. Meu Deus do céu. Que isso, Raquel? Quando a gente fala do sacerdócio de Eli, quando a gente fala da vida desses dois filhos, Ofni e Finéias, a gente se choca um pouco porque eram crentes. A gente se choca um pouco porque estavam na igreja. A gente se choca um pouco porque sabiam tudo sobre religiosidade. Faziam tudo, sacrifício, mas o coração não estava voltado àquilo que estava fazendo. Não havia reverência, não havia temor. Não havia santidade. O que é a santidade? A gente fala muito isso aqui. A santidade é a separação daquilo que é profano. E quando a Bíblia fala que eles eram filhos de Belial, eu quero explicar para você o que significa Belial. Belial na antiguidade, queria dizer, é a mesma coisa, irmãos, é o mesmo resultado de Satanás. Belial é o nome de uma entidade maligna, milenar, que no tempo do apóstolo Paulo se referia-se ao próprio Satanás. Então quando fala filho de Belial, está falando filho do diabo, filho de Satanás. E qual é o comportamento de quem é Belial, de quem é filho de Belial? Profanação, perversidade, maldade. Ofni e Finéias representavam o tipo de pessoa que estava no meio dos crentes, se comportava como crente, achava que era crente, mas não é crente. E às vezes, o comportamento de muitos de nós pode ser assim. A gente está no meio e achar que é e não é. E é onde muda tudo, é quando a inclinação do coração é diferente. Quando a inclinação do coração realmente é para Deus. Você honra a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti. Então o mal que eu não quero para mim, não vou fazer na vida do próximo. Então entendendo isso, eu estou vivendo uma boa prática, estou vivendo um caminho reto, um caminho de santidade, um caminho de decisão. E por falar de decisão, Cláudio, parabéns pela decisão, glória a Deus pela sua vida, fiquei feliz em saber, viu, Cláudio? Deus abençoe, seja bem-vindo à família de Cristo. Você pode aplaudir pela vida do Cláudio? Glória a Deus. Então os filhos
do sacerdote Eli, Ofni e Finés, eles eram dados à mentira, desobediência, à profanação, à prostituição, à maldade. Podemos ver que a família de Eli era uma família quebrada, desestruturada, sem governo e sem temor. Já cheirava mal para Deus. Deus enviou o profeta para falar para o sacerdote Eli: disciplina seus filhos. Olha o que está acontecendo dentro da sua casa, eu não me agrado disso. Mas sabe comportamento de pai da era moderna, que está vendo o filho fazer o erro e está assim: ô fulano, sai, tá? Papai falou. Aí o fulaninho abençoado do filho está fazendo de novo errado. Aí ele: fulano. E está no mesmo lugar o pai, não sai, não faz nada. Não tem correção. Finge que corrige, finge que faz e não faz. Está enganando a si mesmo. Mas a Deus não se engana. Deus deu ao homem o poder de domínio. Deus deu ao homem, quando eu digo ao homem, irmão, estou dizendo ao ser humano, o poder de domínio e de governo. Nós precisamos governar bem a nossa casa. E saber que a palavra não também constrói. E o não é tão importante quanto o sim. Então precisamos construir na vida dos nossos filhos dizendo não. E às vezes o seu não tem que vir acompanhado com a vara. E é saudável, é bíblico. Não mata não, irmãos. No meu tempo e dos meus irmãos era pedaço de pau, correia do sofá era cabo da enxada. Foi, irmãos, eu vi tudo isso. Papai quando pegava quebrava logo uma parte do corpo. E que ninguém era bobo de querer a segunda vez. A gente, quietinho, meu filho. Papai vem lá, perna para que te quero. Ninguém queria cair na mão do velho Evani, não. Bicho era capixaba, osso duro de roer. E papai tinha uma mania antigamente de andar armado. Então ninguém queria saber se ele ia bater com um pedaço de pau ou se ia dar tiro mesmo em cima dos filhos. Ele amava desse jeito. Papai era assim. Mamãe não. Para não deixar a gente cair na mão do pai, ela mandava a gente escolher ainda a vara. Vai lá no pé de goiaba, pega a vara. Aí eu escolhia a mais grossa, que era para quebrar mais rápido. Aí quando quebrava, ela falou assim: agora vai pegar mais fina. Aí eu falei: adiantou nada, apanhei 2 vezes. Então mamãe, para a gente não cair na mão do pai, ela batia mais do que o papai. Então a gente precisa entender que a correção, o não vai construir. Mas dentro dessa construção, graças a Deus, eu e meus irmãos, nenhum deu para bandido. Irmãos, o não, a vara constrói. E tem pais perdendo a rédea da sua família. Tem homens e mulheres que estão perdendo os princípios e valores. Porque, não, agora tem a lei da palmada. Vai! Não corrige o seu filho para mais na frente você ver o monstro que você está criando. Eu não estou dizendo que pai e mãe tem que espancar ninguém não, tá, irmãos? Espancamento é crime. E a gente é a favor de que se processe quem espanca seus filhos. E aqui na igreja, se eu souber de um ato desse, eu sou o primeiro a protestar. Amém, irmãos? Então a gente não é a favor de espancamento, mas a correção conforme a Bíblia diz, corrigir seus filhos, eu sou a favor. Porque não vai perder ninguém, vai construir. Vai construir. As lutas na vida, o crescimento, o crescer dói, eu falo muito isso aqui. E as lutas da vida são para forjar em mim, em você, pessoas maiores e superiores. A dificuldade vem para isso, para que você possa se tornar superior. Deus fez tudo no nosso corpo perfeito, sim ou não? Se você tiver problemas com um dos seus rins, Deus te deu 2. Mas o seu corpo não vai se adaptar a viver com um só. Se você tem os 2 lados do pulmão, se um lado do pulmão ficar ruim, você não vai se adaptar a respirar um pouco menor, mas vai respirar porque tem o outro lado do pulmão. Tudo na vida a gente pode se adaptar. Nós podemos mudar. Então também nós precisamos entender essa palavra. É tempo de viver a correção e a disciplina do Senhor, para não se perder no caminho da profanação, para não sermos filhos de Belial, conforme foi os filhos de Eli.
Então é importante que nessa manhã eu pregue, para que a salvação chegue dentro da sua casa, para que a salvação chegue dentro do seu lar, para que você não perca as rédeas da sua família. Amém, irmãos? Agora vamos para outro personagem. Eu quero falar sobre um outro exemplo na Bíblia de governo quebrado. E pasmem comigo, eu fui estudar um pouquinho para ver. Foi o reinado do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um grande rei. Deus abençoou ele em todos os seus feitos. Deus abençoou o rei Ezequias em todos os seus feitos. Mas uma doença mortal veio sobre o rei Ezequias. Isso ainda tudo no Velho Testamento. Uma doença mortal veio sobre o rei Ezequias. O Senhor envia um profeta chamado Isaías e diz assim: vai até meu servo Ezequias e profetiza a ele. O Senhor envia o profeta Isaías, e a profecia de Isaías está no segundo livro de Reis, no capítulo 20, e a profecia de Isaías para o rei Ezequias é: põe em ordem a tua casa, pois morrerás e não viverás. Dura a palavra, né, irmãos? Sim, irmão? Sim. Você gostaria de ouvir uma palavra dessa, irmãos, hoje? Você imagina, o pastor hoje é o profeta Isaías. Hoje eu sou o profeta Isaías. E aí? E aí, Miqueias? E aí, pastor Silvio? Não, pastor Silvio, você tem filhos. Imagina o profeta hoje, eu como profeta, e Deus falou: pastor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E aí, Márcia? E aí, pastor? A cabeça pira, não pira? Não dá ruim, gente? Pois foi assim no tempo de Ezequias. Foi assim, a palavra chegou com esse mesmo peso. A gente precisa ler as escrituras e colocar no lugar, entrar na situação, irmão, conjecturar. A gente precisa viver isso, para que a palavra ela venha realmente permanecer no nosso coração e causar o efeito pela qual ela já foi liberada. Então a gente precisa entrar dentro disso, desse entendimento. Então o que a gente entende-se aqui, o profeta chega diante de um grande rei, libera uma palavra dessa dizendo: põe em ordem o que, irmãos? A tua. Aí o que o rei Ezequias faz? Estava enfermo, na cama, no leito, vira o rosto para a parede, começa a orar e começa a lançar no rosto do Senhor: mas eu fui ser rei bom, fiz tudo que o Senhor me pediu, trabalhei incansavelmente, ajudei os pobres, os necessitados, fiz muita coisa pelo reino. Eu trabalhei na água da cidade, tinha cidade que não tinha água, eu levei água para os pobres, eu dei comida para os pobres, eu sou um rei bom, Deus. E o que é que Deus fez? Quando o profeta tinha saído da presença do rei, estava ainda no pátio do palácio, Deus fala ao profeta: volta e diz a Ezequias que eu vou prolongar mais 15 anos de vida a ele. Deus é bom, não é, irmãos? Deus é bom, não é, irmãos? Pouco sim para muita gente, hein? Deus é bom, irmãos. Sabe por quê? O que a gente se aprende com esse trecho da palavra: Deus não fica devendo nada a ninguém. O rei lançou no rosto de Deus todos os seus feitos, tudo o que ele fez. Eu fui bom, eu fiz isso e aquilo, Tu acha então que eu devo te pagar? Deus paga. Então tá, pelo que tu fez, Deus botou na balança, eu te dou mais 15 anos. Cobra a Deus alguma coisa que Ele te bota na balança, e aí é pior para você. Por muitas das vezes o nosso comportamento na geração de hoje é assim: a gente encerra os punhos e levanta para Deus e diz: mas Deus, mas Deus, mas Deus, como a gente tivesse direito de questionar a Deus. Eu gosto muito daquela canção, nós cantamos ontem na casa da irmã Rosilda: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Mas tem gente nessa caminhada que só adora Jesus, adora o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso só pelo que Ele faz.
e vem para um culto como esse na intenção de ganhar um passe. Eu vou lá porque o pastor Ivani vai dar um passe e eu vou sair daquele jeito. Ô meu irmão, você veio no lugar errado. Eu vou pregar a palavra de conscientização na tua mente, para você ter quebrantamento no seu coração, no seu entendimento, e você mudar o ambiente pela qual você vive através da renovação da palavra, na sua mente, na sua vida. Nós estamos aqui pregando nesse tempo, irmãos, uma mente transformada. Nós estamos aqui gerando nessa geração, em você, em nós, nossos filhos, uma mentalidade diferente. Tudo empurra para que essa geração sofra de paralisia mental, incapacidade de pensar e reagir. Tudo empurra para isso. Se nós não olharmos para a palavra de Deus e permanecer nela, nós entramos no sistema, nós caímos nesse vento. Então hoje a palavra de despertamento, mostrando algumas referências de pai, de mãe, de filhos, para que a gente possa chacoalhar a nossa alma e entrar dentro do propósito pela qual nós fomos chamados. Você pode glorificar a Jesus? Então o rei Ezequias, ele chama a atenção de Deus agora e começa a falar: eu fiz bom, fui tudo isso. O profeta volta e diz: ô rei, o Senhor te acrescenta mais 15 anos de vida. O rei ficou bom, ficou curado, voltou para os seus negócios do palácio, voltou a trabalhar, e passou-se os 15 anos de vida do rei Ezequias. O que acontece? Ele morreu, porque Deus é fiel em sua palavra. Foi 15 anos, não foi essa barganha? Ele mostrou a Deus os seus feitos, e Deus mostrou para ele o peso dos feitos. 15 anos, amém? Não vou ficar devendo nada a ninguém, agora tu morre. Deus levou o rei Ezequias, muito bem. Depois do rei Ezequias, quem se levanta em seu lugar para ser rei? O seu filho. Qual o nome do seu filho? Manassés. Vamos lá, acompanhe comigo, hein? Seu filho Manassés, com 12 anos de idade, assume agora o trono do seu pai. Reinou Manassés 55 anos e fez tudo o que era mal perante os olhos do Senhor. Isso está no segundo livro de Reis, capítulo 21. Fala que Manassés levantou poste ídolos que seu pai havia derrubado, fez altares para um Deus chamado Baal. Olha, Manassés, filho do rei Ezequias, assume o trono com 12 anos de idade. Uma criança tinha capacidade de reinar, irmãos? Estava pronto para reinar, irmãos? E qual foi o erro de Ezequias? Não ouvia a palavra do profeta Isaías lá atrás, que falou o quê? Põe em ordem a tua. Mas o Ezequias botou em ordem o reino. Ele procurou, sabe o quê? É ver como é que estava o arsenal de guerra, os dutos que ele tinha feito de água para abastecer o povo. Aí quando chegou outros povos distantes, outros mensageiros para saber sobre ele, ele abriu o palácio e mostrou toda a sua casa, tudo que não deveria para os seus inimigos. E a Bíblia diz a história que Deus se afastou de Ezequias, porque estava provando o seu coração. Então Ezequias não estava preocupado em dar um testemunho que Deus era vivo, era com ele, que teve misericórdia dele, que ele ia morrer, mas Deus acrescentou mais 15 anos, dando a ele a oportunidade de arrumar a sua casa, e ele não a arrumou. Não olhou para um filho de 12 anos dentro de casa, que quando assumiu o reinado na morte do pai, fez todo o inverso do pai. A Bíblia diz que Manassés odiou a Deus. A Bíblia diz que Manassés procurava irritar a Deus. Por quê? Por que Manassés tomou atitude como essa? Porque ele não reconhecia o Deus do pai dele. Ele não reconhecia o Deus de Ezequias. Ele não tinha temor algum pelo pai. Seria talvez diferente nos dias de hoje? Pais que são como reis dentro de casa. Como que é um pai rei? Ô filho, ô moleque, pega lá meu chinelo. Ô mulher, tem comida? Bota comida. E tem uns abusados. Mulher, se prepara, vou te usar.
Esse é o pai rei. Esse é o pai rei. É tudo na lei, do jeito dele. E tem mulher assim também, rainha, que bota o homem para comer na mão dela. Cuidado, a casa vai cair. Vai. Então precisa ter cuidado. Então onde passa-se o amor dentro disso? Onde se passa a irmandade dentro disso? Então Manassés foi criado nessa sombra. Ele não conheceu Ezequias, o rei, como pai. Ele não conheceu Ezequias como aquele pai amigo. Irmãos, a gente faz questão de toda noite, antes do Renan dormir, deitar, sentar na cama dele, orar com ele e abençoar e provocar ele para falar como é que foi o dia dele. E é o momento que a criança dá mais atenção aos pais, é o momento do pré-sono, onde ele não quer dormir, ele está brigando para dormir, é isso? E a Raquel já com a estratégia começa a provocar ele para falar, para saber o que está dentro dele. E isso é bom, porque dentro disso a gente começa a mostrar quem nós somos e o que nós temos para fazer. Então a gente começa a lançar sempre Deus na vida do nosso filho. É um trabalho fácil? Claro que não, porque a gente também já está cansado. A gente já fez o que tinha que fazer durante todo o dia. E às vezes a gente quer dormir cedo, quer ter o nosso momento, mas tem que cuidar do filho primeiro. Mas esse é o trabalho de um pai, de uma mãe. Esse é o trabalho, para que a gente não tenha um sacerdócio como o de Eli, um sacerdócio como o do rei Ezequias, para que a gente não se comporte como a geração, os nossos irmãos do passado passou por tudo isso, por essa fase. Está escrito na Bíblia para que eu e você possamos tomar como exemplo, para não fazer igual. Esse aqui não é um bom exemplo do reinado de Ezequias, da parte de Ezequias boa, de que ele fez coisas boas diante de Deus. Amém, Deus estava com ele, mas a palavra foi muito clara pela boca do profeta Isaías: arruma a tua casa, ou seja, papai está te chamando, vai puxar a tua senha, tu vai morrer. Alguém veio aqui para ser raiz, para ser semente nessa terra, irmãos. O plano lá atrás com Adão e Eva era para sermos eternos, mas por conta da sedução do pecado, todos nós precisamos morrer. Todos nós vamos passar pela morte. Nós precisamos saber que esse trajeto, esse caminho que nós estamos enfrentando, tem que ser glorioso. Você precisa marcar essa terra com coisas boas, com grandes feitos, dentro da sua casa, dentro da sua família, no ambiente de trabalho, no ambiente da família. Você precisa ser bem visto, dentro do seu lar, dentro da sua casa, e com as pessoas que te rodeiam. Amém, irmãos? Dá para glorificar ainda ou ficou difícil, irmãos? Tem mais alguns exemplos aqui, posso? Vocês querem ouvir mais a palavra? Segundo livro de Reis, capítulo 21 e o 6. E Manassés, filho do rei Ezequias, queimou o seu próprio filho como sacrifício. Olha o que Manassés fez. Manassés pegou o seu próprio filho, depois se tornou pai. Manassés pegou o seu próprio filho e queimou o seu próprio filho como sacrifício a uma entidade. Ele adivinhava pelas nuvens, isso está escrito no capítulo 21, verso 6, de segundo livro de Reis. Ele adivinhava, olhando para as nuvens, era agourento, tratava-se com médium e feiticeiros. Prosseguiu em fazer tudo que era mal perante os olhos do Senhor, para provocar a ira de Deus. Olha só, a palavra de Deus está dizendo isso, que Manassés estava tão revoltado com Deus, que ele fazia essas coisas horrorosas, para provocar a ira de Deus. Olha o que um pai, que não sabe governar a sua casa, pode fazer com o filho. No verso 16 diz que Manassés derramou muito sangue inocente. E aqui eu pergunto a vocês, irmãos, o que faz uma criança que se torna homem e a viver o caminho totalmente diferente do seu pai? O que faz uma criança viver isso? É a falta de amor. A falta de amor. E o texto é bem claro quando diz que ele procurava irritar a Deus.
Ezequias foi bom em muitas coisas, irmãos. Só não foi bom em uma coisa: é ensinar Manassés o caminho como se deveria andar, aonde deveria andar. A ensinar a Manassés a ter temor pelo Senhor e a servir ao Senhor seu Deus. Ezequias foi bom em muita coisa, mas não olhou para dentro da sua casa e não arrumou a sua casa. E o que a gente percebe na vida de Manassés, o que na vida talvez de muita gente, talvez hoje nessa manhã, é o que? Faltou para Manassés o que? Paternidade. Talvez nessa manhã existe pessoas aqui que está faltando paternidade, maternidade. Seu pai e a sua mãe não foi um grande exemplo para você. Não fez o que deveria fazer e você caminha sobre a terra com um vazio no seu peito, com uma falta. Buscou referência em outras pessoas e às vezes as referências que você buscou não foram suficientes para preencher o vazio dentro do seu peito. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que existe um Pai que tudo pode, que tudo vê. O nome dele é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu te ofereço nessa manhã essa paternidade. Eu te apresento nessa manhã essa paternidade. Esse Pai é justo, Ele é amoroso, compassivo. Ele foi capaz de dar a vida dele por amor a você. Todos os pais do passado erraram e pecaram, mas o nosso Pai chamado Jesus, Ele foi justo, íntegro, reto. Ele é companheiro. Ele se importou tanto comigo, com você, com a nossa geração, que quando ele foi assunto aos céus, estava se despedindo dos seus discípulos, ele disse assim: eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas enviarei o outro, chamado Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. E como que é o Espírito Consolador? É o Espírito Santo de Deus, é o ser invisível, imortal, que está conosco. A pessoa do Espírito Santo é que está agindo no meu coração, no seu coração, quando as palavras saem de mim e entram aos seus ouvidos e agora caem ao seu coração. É Ele que começa a fazer com que essas palavras comecem a germinar, ou seja, do ouvido passa a mentalidade, desce ao coração para gerar um fruto, para crescer como árvore frutífera. A palavra do Senhor quer crescer dentro de você. Amém, irmãos? A função do Espírito Santo é convencer você de que você já teve caminhos errantes, que você já vacilou, que você já viveu poucas e boas lá atrás, mas você pode viver ainda uma fase boa e nova na sua vida a partir de hoje. Se você acreditar que esse Espírito Santo que está tratando no seu coração através dessa palavra, Ele é capaz de sustentar o seu estado emocional e o seu coração a chegar até o fim dessa corrida. Qual é a corrida? A corrida contra a corrupção, a corrida contra o pecado, a corrida contra as vaidades desse mundo, a corrida para a igualdade, a corrida do amor, a corrida por Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar agora um terceiro tópico que diz assim: entendemos que há filho e filhos. Há filho e filhos. Vamos lá. Vamos lembrar do menino Samuel. Quem lembra da história do menino Samuel? Filho de Eucana e Ana. Samuel representa o tipo de filho que vive aceitação, submissão, obediência aos princípios de seus pais. Ou seja, Samuel é o filho que segue. Samuel representa o filho que segue. Então quando você olha para a palavra de Deus no Velho Testamento e lê a história de Samuel, filho de Eucana e de Ana, você vê que é um filho obediente, é um filho que segue propósito, é um filho que agora vai poder influenciar. Estão pegando a palavra, irmãos? Ele se torna um influenciador no meio do seu povo, restaurando assim a fé de Deus no coração do seu povo. Podemos ver na vida de Samuel que a maior influência sobre o seu ministério, sobre a sua vida, foi da sua mãe chamada Ana. A maior influência.
E aqui está pensando que pega só para os pais, pega para as mães também. Eu falei que ia falar de mãe. Eu vou correr. Ana foi uma grande influência na vida de Samuel. Ana foi. Ela potencializava, ela mostrava para ele quem ele era. Ele foi gerado em Deus, foi devolvido ao templo do Senhor para ser um sacerdote do Senhor. Ela dá o seu filho como uma primícia para Deus. Ela dá o seu filho como oferta a Deus, porque ela era estéril. Ela entende que se o Senhor fizesse a madre abrir, que ela devolveria. Foi esse o voto que ela fez ao Senhor. Ela é fiel, ela cumpre o voto, levando Samuel para viver na casa de Deus. Samuel se levanta como uma grande influência, como uma voz profética. Ana é a mãe que influencia, Ana é a mãe que constrói. Mas existe mãe que não constrói. Vou citar uma para você, Rebeca. Rebeca foi uma mãe que não foi uma boa influência na vida dos seus filhos. Rebeca teve 2 filhos, o nome do primeiro era Esaú e o nome do segundo era Jacó. Ela influenciou a Jacó, seu filho mais novo, a se passar pelo seu irmão mais velho Esaú. Rebeca influenciou Jacó a enganar seu pai Isaac para receber a bênção da primogenitura. Ou seja, o que a gente vê no sacerdócio de Rebeca sobre a vida dos seus filhos? A mãe que ensina o filho a ser um trapaceiro. Pesado isso, né, irmãos? Mas tem mãe que ensina o filho a trapacear. Como tem pai também que ensina o filho a trapacear. Não, tem que ensinar ele a ser o quê? Malandro na vida? E malandragem é um dom de Deus? Ser trapaceiro é um fruto do Espírito? Não. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos os bons costumes. Amor, ser parceiro, ter compromisso, sentir a dor do outro. É isso que nós precisamos ensinar, porque nós sabemos que a aflição, a dor e o ódio já está solto no mundo. E a influência lá fora é forte para que a gente se comporte igual a todos. Mas o Senhor separou esse povo, a mim, a você, a nossa casa, a nossa família, para vivermos a palavra de Deus, a palavra que cura, salva e liberta. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero falar de outro filho, tipo de filho também. Sansão era um tipo de filho, vocacionado, chamado para viver como um príncipe no meio do seu povo, para reatar aliança, para ser um influenciador no meio do seu povo. Mas ele foi presunçoso, achou que podia fazer tudo do seu jeito. Segundo, não seguiu o mandamento do Senhor. Ele foi infiel aos votos. Sansão foi separado para ser nazireu, separado para andar com santidade, mas tudo que era para ele fazer ele não fez. O que aconteceu com Sansão? Viveu uma morte prematura. Era para ter morrido novo? Não! E às vezes nós vemos nessa geração filhos que não estão ouvindo a voz do pai, que não ouvem o conselho da sua mãe, estão se perdendo, estão morrendo prematuramente. Não é hora de morrer, mas está morrendo por conta da desobediência. E se você for ler em Provérbios, no capítulo 1 e o 2, o sábio Salomão está dizendo: filho meu, ouça os conselhos do seu pai e de sua mãe, e se possível ata como cordão em seu pescoço, para que você não venha esquecer dos bons costumes, dos conselhos. Salomão vai dizer ainda em Provérbios que há sabedoria na multidão de conselho. Então quanto mais conselho você tiver, mais sábio você é. A sabedoria é melhor do que o ouro e a prata desse mundo. Tem gente procurando riqueza, mas não busca sabedoria. Tem gente buscando tesouro, trabalho, mas não busca sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Sansão tinha tudo para viver um sacerdócio pleno e perfeito, mas foi um filho desobediente também. E aqui eu vou agora para Lucas, falando de um penúltimo personagem para você. Lucas capítulo 15, verso 11. Temos a narrativa da Bíblia, a passagem do filho pródigo. E nessa narrativa é o próprio Senhor Jesus que fala que havia um homem que tinha 2 filhos. E o mais novo foi a esse pai e disse assim: pai, me dê a parte da minha herança, que eu quero aventurar no mundo. E o pai: bom,
deu a ele a parte dele da herança. A história diz que esse filho sai do mundo afora e gasta toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro. Gasta tudo que tinha. Com prostituição, com droga, com tudo. E ele chega a uma fase em que todo o dinheiro que ele recebeu, toda a sua herança foi dispersa, foi gasta, e agora ele se encontra numa grande miséria. E esse filho agora se depara com os porcos que ele estava cuidando, e quando ele olha para os porcos comendo aquelas bolotas, ele começa com fome a desejar a comer a mesma comida dos porcos. A gente olha para essa passagem e pensa que foi só no tempo de Jesus, mas nós temos filhos hoje que estão indo para o mundo, nasceram num berço evangélico, mas estão indo se drogar, se beber, prostituir, viver vícios lá fora, comendo comida de porcos. Nós como igreja temos o comportamento de orar pela nossa geração. Precisamos gerar esse comportamento para orar pelas nossas famílias, não só a nossa, mas de todas desse bairro, dessa localidade. Precisamos que nossos filhos sejam salvos em Cristo Jesus. Que alegria, que prazer tem em Deus de ver um homem cambaleando, todo torto, embriagado, uma mulher toda suja porque foi abusada sexualmente, e quando chega numa reunião diante do Senhor se sente imunda. Que prazer tem em Deus de ver seus filhos dessa forma. Um homem que não consegue se libertar de um vício, uma mulher que não consegue se libertar de um vício. Deus não tem prazer de ver seus filhos assim. Deus quer você de cabeça erguida. Deus quer você como vencedor. Deus quer que você entenda que você é filho dele. Mas para viver isso, precisa se submeter a essa vontade e entender que você tem um pai, e esse pai é zeloso, ele é amoroso, ele sempre vai estar de braços abertos, dizendo: ei filho, volta para casa. Jesus narrando a história do filho pródigo, quando esse filho se depara com esse momento, sente fome, ele lembra: ei, eu tenho um pai, ei, eu tenho uma casa. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou dizer a ele: pai, pequei contra os céus e a terra. Eu sei que não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faça como um de seus trabalhadores. A Bíblia diz que esse filho se levanta, sai daquele estágio caótico de humilhação, de sujeira emocional, e faz o caminho de volta a seu pai. E a narrativa diz que seu pai já estava pronto. Quando vê o filho, ele entra no caminho e vai, se encontra com o filho. O filho, quando chega e vê o pai, começa a falar. O pai interrompe ele, porque o pai já sabe o que você vai falar. O pai sabe o que tem no seu coração. Sabe o que o papai quer que você faça nessa manhã? Sabe o que o papai do céu quer que você faça nessa manhã? Simplesmente retome o caminho. Simplesmente reconheça que você tem um pai, e que ele é amoroso e zeloso, e quer cuidar de você, quer tratar de suas emoções, não quer que você viva cabisbaixos. A única coisa que o papai quer nessa manhã é que você levante suas mãos e venha correndo para ele. Pai, eu reconheço que por muitas vezes eu caminhei errante, mas nessa manhã me faz como um dos seus trabalhadores. Ele tem honras para você. Ele quer livrar você de toda dor, de todo mal. Ele quer livrar você de todo peso, tudo que tem roubado as suas noites de sono. Ei, o pai é zeloso, ele tem amor por você, ele sabe o que você está passando, ele sabe que você está sofrendo. Dentro desse texto, a primeira rema que eu deixo aqui é: herança não se recebe com pai vivo. O erro desse filho pródigo foi pedir a herança com seu pai vivo. Alguém recebe herança de pai vivo, irmãos? Herança se recebe quando o pai morre. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Eu preciso ir para o pai, preciso morrer, entregar na cruz do Calvário, mas quando eu for, eu tenho herança para vocês. Eu vou preparar um lugar. Tem herança para você. Tem um lugar preparado para quem me receber como seu Salvador.
Tem lugar preparado para quem tiver aceitação e afeição por mim, pela minha pessoa. Ele disse: eu estou indo para o Pai, mas vou deixar uma herança. Eu não deixo vocês órfãos. O Espírito Santo convence do pecado, mas eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus tem pressa nessa manhã na sua decisão. Deus tem pressa nessa manhã na sua decisão. Se decida, se decida. Há uma graça de Deus sobre este lugar. Por alguns minutos, por favor, curve a sua cabeça e glorifique a pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Há uma graça de Deus sobre as nossas vidas nessa manhã. Não é apenas uma reunião, mas é o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, querendo que meu filho se decida de que lado você está, o que você quer viver como ensinamento, o que você quer viver como relacionamento, como profundidade comigo. O Pai tem pressa em saber qual é a sua decisão hoje. Achei a maçore cantarabasiaraba. Oh, presença santa. Oh. A segunda revelação dessa passagem é: aprenda a respeitar o tempo do processo. O filho pródigo não esperou o tempo para receber a herança. Ele requereu algo primeiro e esbanjou o que tinha, e viveu fora do tempo e do propósito do Senhor. Por isso ele deu com burro na água, no nosso ditado popular, e teve que voltar arrependido para o seu pai. Então aprenda a respeitar o tempo do processo. Terceira dica que eu deixo como revelação para você dessa palavra: se arrependa e volte para o caminho pela qual você nunca deveria ter saído. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Quarto tópico, e aqui eu fecho. Já vou fechar a Bíblia. Fecho a Bíblia, como diz o grande pregador. Quarto tópico, e eu quero aqui citar em Lucas capítulo 1, verso 5, uma das maiores referências e exemplo de casamento e de sacerdócio no Novo Testamento. Eu quero falar de Zacarias e Isabel. A narrativa do texto diz, no verso 6, que ambos eram justos e diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Zacarias e Isabel, ambos, tanto um quanto o outro, diz o texto da palavra, eram retos, eram justos, eram um exemplo, eram um casal que viviam segundo a vontade de Deus. E olha bem, no verso 8 diz que, exercendo Zacarias o seu turno, aconteceu que, exercendo ele o seu sacerdócio, na casa do Senhor, no templo do Senhor, apareceu para ele o anjo do Senhor. O anjo apareceu para ele e disse assim, verso 13, disse-lhe porém um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz e te dará um filho, o nome dele será João. Esse casal, Zacarias e Isabel, ambos justos e irrepreensível diante de Deus, tinham uma vida exemplar, porém não tinham filhos, mas havia uma oração diante do altar do Senhor. O que eu estou falando aqui para você nessa manhã, o fato de sermos crentes, o fato de sermos cristãos, o fato de carregarmos a palavra do Senhor em nosso coração, conhecermos a Bíblia, não nos isenta de passarmos provações,
Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis. Não havia nada que desabonasse a conduta desse casal. Mas a Bíblia diz que ela era estéril, ela não podia ter filho. Mas havia um pedido no altar de Deus. Zacarias queria ser pai. Tanto ele quanto a sua esposa tinham esse sonho. Agora, o fato de não ter um filho não isentou de continuar o processo. O fato de não ter filho não isentou de parar a caminhada. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que viver uma caminhada como servo de Deus, ser crente, um cristão, não te deixa isento de luta e provação. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tudo debaixo dos céus tem tempo. Precisa passar pelo tempo de provação e aprovação do Senhor. Há tempo para todas as coisas. E nós precisamos entender aquilo que a gente tem como exemplo desse casal, que foi constante na sua fé, na religiosidade, na prática, na devoção, no amor. Eles continuaram o sacerdócio. E dentro da caminhada, em continuar, eles foram visitados pelo anjo Gabriel. O anjo aparece e abençoa a vida daquele casal, dizendo: ei, vai vir um filho, e vai ter o nome de João, porque ele será diferente, será uma referência, ele vai vir para preparar o caminho do Senhor. O que eu quero dizer nessa manhã, o tempo da tua vitória vai chegar. Vai sim, quem recebe isso? Mas o que é preciso fazer e o que é preciso viver é continuar o sacerdócio, é continuar trabalhando, é continuar amando, é continuar fazendo, é continuar influenciando. E não ser influenciado pelas tribulações e as coisas desse mundo. O Evangelho de Cristo, ele é influenciador. E se você não tiver isso em mente, se você não resolver viver isso no Senhor, o mundo pode te pegar. Tome cuidado. O nosso adversário é sagaz, sorrateiro. Ele não brinca de ser destruidor. Ele não brinca de ser inimigo de Deus. Ao contrário de nós, brincamos de ser crente. Talvez estamos aqui, mas nem decidimos de fato a nossa vida no Senhor. Talvez estamos aqui, mas nunca levantamos a mão dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu não vou mais adorar a outro Deus, eu adoro ao Senhor. Eu reconheço o teu governo sobre a minha vida. O fato de você ser filho de crente não te livra de consequências. Então você precisa estar no caminho. Amém, irmãos? E aqui eu termino dizendo que pais influentes geram filhos influentes, que vão influenciar outros pelo bom propósito de anunciar o Evangelho de Cristo. Curve a sua cabeça, por gentileza. Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada. Eu dei tudo de mim aqui, Senhor. Eu fiz tudo o que eu humanamente podia fazer. Espírito Santo, agora é contigo. A tua palavra diz que o teu Espírito que convence o homem do pecado. A tua palavra diz que é o teu Espírito que nos faz lembrar de onde nós caímos. Pai, sendo eu pecador, sendo eu um homem natural como meus irmãos aqui, eu me arrependo pelo pecado dos nossos pais. Eu me arrependo pelos nossos maus caminhos. Eu reconheço que nós ainda não somos aquilo que deveríamos ser. Mas, Senhor, nos dê a oportunidade nessa manhã de mudarmos a nossa história. Eu oro sobre cada mente que aqui está, sobre cada vida, sobre cada lar aqui representado, sobre cada filho, filha, sobre cada mulher, sobre cada homem. Senhor Jesus, que teu Espírito agora toque aos corações e que eles possam ter a atitude em querer viver a mudança, em querer viver o novo do meu Senhor.
Que a tua palavra venha os convencer agora, e que teu Espírito venha repreender toda a ação do maligno, e pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, eu declaro agora que nenhuma amarra, nenhum peso estará mais sobre os seus ombros. Você tem liberdade agora para tomar a decisão que você precisa no dia de hoje. E você precisa se decidir hoje. Você precisa dar um passo para Jesus, dar um passo para a eternidade, dar um passo para a salvação da tua própria alma. Deus te deu uma vida, faça algo por ela agora. Zele pela tua vida, zele agora pelo teu lado humano, sentimental. A única pessoa que tem salvação para você é Jesus. Não olhe para as fraquezas humanas, não olhe para quem te feriu, para as dores que você carregou. Hoje é o dia que você pode lançar tudo isso no altar de Deus. Lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, todo o teu mal, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de vós. Ele pode cuidar de você, Ele pode tirar essa dor, Ele pode tratar das suas feridas emocionais. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora. Espírito Santo, nos ajude. Espírito do Senhor, anjos ministradores, nós liberamos agora para que sejam tocados aos corações. Nós liberamos agora para que vidas sejam ministradas pelo poder do Espírito, e que não haja mais resistência ao coração, à vida desse homem, dessa mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria te convidar nesse momento a se colocar de pé, por gentileza. E quero te fazer um convite importante. Eu gostaria de poder orar pela sua vida nessa manhã, para você que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Nós chamamos esse momento o momento do convite da graça. Você que entrou por essas portas hoje e se decidiu a viver com Jesus, você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer viver uma vida com Deus agora, com o Senhor Jesus? Subiu. Aleluia. Você quer viver uma vida com Jesus? Esse é o momento que eu te convido a fazer algo por você mesmo. Aonde está? Glória a Deus pela tua vida, filha. Aleluia. Glória a Deus pela tua vida, filho. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Isso. Graças a Deus. Cadê você? Faça algo por você, vamos. Não vai doer nada, não vai doer nada. Pelo contrário, vai tirar a dor da alma. A decisão, por que a gente faz isso? Você precisa denunciar. Como a gente faz isso? O gesto de vir aqui à frente, você está denunciando
nas regiões celestiais, que você vivia o mal, que havia algo que prendia você, e agora você está decidido a viver a novidade de vida. Aonde tem mais pessoas decididas a viver para Jesus? Aonde? Esse é o tempo da tua oportunidade. Venha rápido, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, seja valente, seja decidido. Tem coisas que é você que precisa fazer. Não vai vir um anjo pegar a sua mão não, para fazer isso não. É você que precisa dar um passo. Você precisa dar um passo. Aleluia. Sim. Aleluia. Dá um passo para Jesus. Dá um passo para Jesus. Aleluia. Aleluia. O filhão está aceitando Jesus, né? Você também está aceitando Jesus como seu Salvador? Você está se reconciliando. É isso? Muito bem. Muito bem. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês, todos vocês que estão aqui à frente, agora a gente vai fazer um ato de fé. Estão dispostos? O nosso adversário, quando ele machuca a gente, quando ele derrota a gente, é como a gente passasse vergonha no meio de todo mundo, né? Olha lá o fulano, olha o que aconteceu. E a gente se sente humilhadinho. Mas quando a gente faz algo bom para Deus, a gente precisa também exaltar o nome de Deus. Se fosse num jogo de futebol, você ia dar o seu uau, viva aí. Não vou nem falar o nome do time, senão vai começar um monte de gente a gritar aí. Mas não vou falar nem o nome de time. Aí você vai falar o nome do seu time, você dá aquele gritão pelo gol que ele fez, né? Hoje o maior gol quem fez foi a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo acertou o coração de vocês. E nesse momento a única coisa que eu quero que vocês façam é repetir a oração que eu vou fazer junto com vocês. Mas daquele jeito, como se fosse o gol, hein? Pra cima. Amém? Senhor Jesus, recebe-me como teu filho. Senhor Jesus, eu te recebo. Vai, mais forte. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Agora bem forte, hein? Senhor Jesus, eu sou teu e agora tu és meu. E a igreja glorifica a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Sejam renovados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês foram atraídos pela graça, pela salvação. Deus abençoe vocês. Deus abençoe poderosamente. Aleluia.